E existe também, né, pessoal, a classificação, né, das reações, né, adversas. E as reações adversas aos meios de contraste são inevitáveis, né? Como eu disse no começo, elas são inevitáveis. Podem ser de leve, né, a fatais. Podem variar, né, em sua severidade e ocorrer após única ou múltiplas, né? Ela pode acontecer só leve, mas pode acontecer leve e severa, moderada e leve, né? Então, isso aí vai depender do paciente, como o seu organismo vai reagir ao contraste, né? A leve, né, geralmente não requer tratamento medicamentoso, sendo necessária apenas observação. A moderada, né, ela é clinicamente mais evidente do que as reações leves. Requer observação cuidadosa e frequentemente tratamento, mas sem hospitalização. A severa grave, né, necessita de atendimento imediato, pois apresenta maior morbi-letalidade e requer hospitalização. E as fatais, né, as causas mais comuns de óbito incluem parada cardiorrespiratória, edema pulmonar, coma, broncoespasmo e obstrução da via aérea, que é o famoso edema de glúteo, né? Então, existem essas classificações, né, para as reações adversas, né? Pode ser leve, moderada, severa ou fatal. E quanto ao tempo decorrido após a administração, né, essas reações adversas podem acontecer, né? Elas podem ser divididas em reações adversas agudas e reações tardias, né? São aquelas que ocorrem no período em que o paciente está em observação no serviço da radiologia, que pode, né? A grande maioria delas é imediata ou ocorre nos primeiros 5 a 20 minutos após a administração do agente do contraste, né? Essa é a reação adversa aguda. E as reações adversas tardias, né? Elas ocorrem após o paciente deixar o serviço de radiologia, de modo que os sintomas e sinais, né, variados podem se manifestar, tais como trombose venosa e necrose da pele, o quadro clínico semelhante a um resfriado comum ou mesmo a problemas cardíacos, certo? E uma parte também muito importante, né, no momento de realizar um exame com contraste, né, é a anamnese. É indispensável que o paciente faça a sua, né, anamnese, que ele preencha, né? Normalmente nas clínicas e hospitais já existe um formato, né, padrão de perguntas para o tipo de exame que você vai realizar, né? Então, nessa anamnese, né, você vai dizer, né, por exemplo, se você já fez o uso de contraste, se você é alérgico, certo? Uma anamnese cuidadosa pode servir para alertar a equipe médica para uma possível reação. Pacientes com uma história de alergia possuem maior tendência e apresentarem, né, reações adversas ao meio de contraste que aqueles que não são alérgicos, né? Tem uma probabilidade maior de ter uma reação alérgica ou não. E além do questionário respondido, né, como eu disse que às vezes na maioria das clínicas e hospitais já tem esse questionário padrão, né? Além do questionário respondido previamente pelo paciente, o técnico ou tecnólogo deve fazer estas perguntas antes de iniciar um exame. Por exemplo, você é alérgico a algo? É alérgico a qualquer drogas ou medicamentos, né? É alérgico a iodo? Já foi submetido a exame radiológico que exige uma injeção em artéria ou veia, né?
Uma resposta positiva a qualquer dessas perguntas alertará a equipe, né, para a maior probabilidade de reação ou não, certo? Então, por isso que é tão importante a anamnese, né, ter essa conversa prévia, né, com o paciente para saber mais ou menos, né, como ele pode reagir ou não ao uso do contraste, né? E as reações leves, né, alguns sintomas, né, algum que pode ter náuseas e vômitos, urticária e espirros, né, extravasamento, queimação ou dormência no local da injeção, né, e a reação vasovagal. E qual é a responsabilidade do técnico ou tecnólogo, né, nessa situação? É observar e confortar o paciente, né, fornecer gelo em caso de extravasamento e documentar, né, a reação do paciente, certo? Nas reações moderadas, né, podem ter urticárias excessivas e gigantes, taquicardia, vômito excessivo e edema facial, né? E qual é a responsabilidade do técnico ou tecnólogo nessa situação? Solicitar a assistência médica, né? Observar e confortar o paciente e documentar a reação, né, do paciente, certo? E nas reações graves, né, pode ter hipotensão arterial, parada cardíaca ou respiratória, perda de consciência, edema laríngeo, cianose, né, dificuldade respiratória, dispneia e choque profundo, certo? Então, qual é a responsabilidade do técnico-tecnólogo nessa situação das reações graves, né? É exigir o tratamento intensivo e médico com a equipe especializada, né? O carrinho de emergência, ressuscitador, oxigênio portátil, aparelho de respiração, aparelho de pressão, desfibrilador, né, e monitor. Mas essa é o que o técnico, né, o tecnólogo deve fazer se caso vinha acontecer isso com o paciente no momento do exame. Mas normalmente essa parte de carrinho de emergência, né, de ressuscitador, oxigênio, aparelho de pressão, de respiração, né, em toda a sala, né, na maioria das clínicas e hospitais já existem dentro da sala, né, que vai se realizar um exame do contraste, né, todos esses equipamentos, já se precavendo, né, se caso houver algum problema, alguma reação grave, né, do paciente no momento, já está tudo ali para fazer o socorro imediato, certo? Para o paciente. Então, pessoal, é isso, né? Tem, como eu sempre disse desde o começo, tem que ter um olhar bem atencioso para essa parte de contraste, né? Da utilização de contraste e nos pacientes, né? Porque pode haver, né, uma reação tanto leve e também como uma reação fatal. Isso aí, né, é impossível a gente prever, né? Só a partir do momento que o paciente, né, tiver o contato com o contraste, né, com a substância, é que vai aparecer alguma reação ou não. Algumas têm a reação assim, não dá nem para se observar, né? E já tem outros que são mais graves, né? Então, a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra, né, na nossa aula online, sábado, não é isso? À 1h30 da tarde, e tá tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida, né, anotem, respondam o questionário, e no nosso encontro eu tirarei todas as dúvidas de vocês, certo? Então, um abraço, fiquem todos na paz, tá bom? Até sábado.